Vamos falar de Thunderbolts. Cara, primeiro de tudo, Thunderbolts é definitivamente o melhor filme da Marvel esse ano. E por que eu falo isso? Você fala, Danilo, mas não fala um trem desse que vai lançar Quarteto Fantástico. Deixa eu te explicar uma coisa. Thunderbolts foi muito bom. Quarteto Fantástico já tem a proposta. E por que eu tô dizendo que Thunderbolts, com toda certeza do mundo, é o melhor filme da Marvel esse ano, né? O melhor filme da Marvel que lançou esse ano. Por que eu tô falando isso? Literalmente porque é um filme que não prometeu nada e entregou tudo. Ai, merda! Literalmente, cara. Minha nota pra esse filme é nota 9, tá? Pra vocês terem ideia. Nota máximo é 10, é 9, literalmente. E você me pergunta, por que você dá 9 ao invés de dar 10 pra esse filme? É só porque no final do filme não teve mais cena de ação. Só isso. Eu achava que eles podiam colocar mais cena de ação ali no final. Apesar da mensagem que eles colocaram, remetendo à depressão e tudo mais, ficou uma coisa legal, ficou uma coisa muito massa. No entanto, eu acho, sinceramente, que no final ali podia ter mais cena de ação. Né, Dona Marvel? Podia ter investido mais em colocar uma cena de ação, Hulk vermelho ali, cara, bola pra caralho. Mas enfim, não aconteceu. Nota 9. Filme muito bom. Olha, basicamente esse vídeo aqui é a minha análise, né, sobre esse filme e o que ele trouxe, assim, pro universo da Marvel e quais são as diferenças. Porque, assim, vamos combinar, teve muita coisa, mas muita coisa que a gente pode abordar e falar sobre essa nova versão do universo Marvel. Eu, sinceramente, eu não pensava que Thunderbolts ia trazer tanta diferença assim, tanta coisa nova que a gente pudesse pensar e abordar, e realmente ele trouxe muita coisa da hora. Primeiro de tudo, vou falar sobre a química dos personagens. Basicamente, é uma coisa linda. Pra vocês terem ideia, a Helena Belova, que eu pensava que ela podia não ser uma boa Viúva Negra ou tipo uma boa atriz, alguma coisa nesse sentido, ela roubou cena para um caramba, entendeu? Essa é a minha real opinião, ela roubou cena demais, foda pra caralho, e sinceramente eu não acho que ela não vai conseguir superar a Natasha Romanoff como Viúva Negra. Eu acho, sinceramente, que ela vai conseguir superar. E por que eu digo isso? Por que isso é uma coisa que eu falo e eu repito claramente pra vocês? É porque a personagem dela tem mais, não digamos nem carisma, mas ela é um pouco mais humana. E ela não era humana, entendeu? Por exemplo, no começo do Viúva Negra, a gente percebe que a Helena Belova, quando ela nos é apresentada, ela é uma personagem um pouco fria, né? Como se fosse a Natasha Romanoff do passado. Agora, ela tá se tornando mais humana aos poucos, mas ainda assim ela não deixa esse traço de Viúva Negra pra trás. E assim, falar uma coisa pra vocês, essa bicha aqui, eu acho que ela tem grande futuro no universo Marvel. A Helena Belova, ela roubou cena demais e ela é o alicerce geral, né, o ponto central ali pra trazer essa química entre os personagens. Digamos que ela conversa com todo mundo. E eu achei um acerto gigantesco você dar esse destaque pra ela. Outra coisa que eu achei acerto foi o destaque pra esse carinha aqui, que é o Agente Americano. O Agente Americano nada mais é do que um Capitão América que não deu certo. E realmente, você entende nesse filme por que ele é um Capitão América que não deu certo. Porque, puta que pariu, esse cara rouba cena demais. Ele, o Guardião Vermelho, o Bucky Barnes, todos roubam cena para um caramba. E todos esses personagens, você entende por que eles estão ali. Ainda mais quando o Guardião Vermelho conversa com o Bucky sobre o soro do super soldado. Nós percebemos também que eles não são poderosos, né? Mas ao mesmo tempo são muito fortes. Eu digo isso por quê? Porque esse cara aqui, que é o Agente Americano, ele tem o mesmo soro que foi usado basicamente no Steve Rogers. E, além disso, o Agente Americano, o Guardião Vermelho e o Bucky, nós percebemos que eles têm sutilidades diferentes ali, né, no queridíssimo soro do super soldado. Mas mesmo assim, ambos têm os mesmos poderes. E assim, cara, quando demonstra todos os potenciais de cada um, eu fico de cara mesmo, sério. Porque esse escudo dele, essa versão mais sombria, né, que nós podemos dizer do Capitão América, mas mesmo assim ele sendo um líder de equipe, porque assim, ele é um líder de equipe nesse filme. Ele é um líder de equipe. Quando todas as cenas que ele precisa liderar, que ele precisa mostrar ou provar seu valor, ele prova. Principalmente quando ele tá lá na luta, ele luta com todo mundo, e a Helena Belova, ela pensa, nossa, o cara abandonou a gente, o Agente Americano abandonou a gente. E ele não, ele tá ali, né? O John Walker tá ali e ele tá presente nessas cenas. Isso eu acho impressionante. Então esse filme é como se fosse, digamos que um Vingadores 1. A química entre todo mundo flui de uma forma bem tranquila. Principalmente, e flui de uma forma bem tranquila. A Fantasma, por exemplo, ela acerta em cheio no que ela é ali naquele filme. Por quê? Porque ela surgiu no Homem-Formiga e a Vespa.
E o Homem-Formiga e a Vespa, quando trazem a Fantasma, eles trazem um personagem com não muito carisma, vamos dizer assim. E nesse filme, ela ainda não tem carisma, infelizmente, mas nós podemos compadecer com ela e perceber o tanto que ela é foda. E pelo fato da gente perceber o quanto ela é foda e o quanto ela tá se redimindo, vamos dizer assim, ela é uma personagem de peso para os Thunderbolts. E assim, eu acredito, dentre todos esses personagens aqui, ela é a mais forte. Claro que não no quesito força física, mas mais forte no sentido de versatilidade, de derrotar outros personagens. Ela consegue derrotar várias pessoas e vários personagens ali presentes e prova muito o seu valor. Agora o vácuo. Eu já falei aqui pra você sobre a química dos personagens, que deu muito certo, que pra mim isso é o ponto principal. O filme já ganhou 50% de like, entendeu? Inclusive deixa o like nesse vídeo, só com essa qualidade, vamos dizer assim, que é a química entre a equipe. Porque filmes de equipe, cara, tem que dar certo, tem que rolar. Não é um filme que você pode fazer igual Liga da Justiça, por exemplo, que tem um personagem que concorda com o outro personagem que se dá bem com o outro, e aí outro personagem não se dá bem com o outro, não fica legal. Não dá certo, não rola fazer um trem desse, a não ser o filme do Zack Snyder, enfim, vai descer. Se eu pudesse usar pra vocês um exemplo legal aqui, seria o Guardiões da Galáxia. Apesar de ser um filme muito bom, ele ainda assim, ele peca nesse sentido de química entre a equipe. Por que eu falo isso? As pessoas pensam que o Guardiões da Galáxia ele é uma família e tudo mais. Realmente, eles enfrentam muitos problemas. Muitos personagens ali com focos distintos entre as coisas. Apesar de você achar que o Rock Raccoon, o Senhor das Estrelas e tal... Não, são personagens com focos distintos entre as coisas. E o que aconteceu no último Guardiões da Galáxia não foi basicamente o que queríamos que tivesse acontecido. Né? Por que eu digo isso? Guardiões da Galáxia 1 e o 2 realmente estabeleceu esse aspecto família. Agora no 3 eu senti um pouco de distinção entre isso, entendeu? Eu senti como se fosse simplesmente personagens que querem se ajudar. Vamos deixar dessa forma. Então, Thunderbolts surge como os novos Vingadores. E eu acho isso uma sacada genial da Marvel. Por quê? Porque pra que você precisa criar uma equipe de novos Vingadores igual é nas HQs, se você tem essa galera aqui que é impressionante, cara. E, sinceramente, a Madame Hydra, ela é perfeita. Eu não sei nem explicar pra vocês o quanto eu achei aquela mulher perfeita e incrível. Tanto em atuação, tanto como desenvolvimento de personagem, ela é fodástica. Ela é melhor que o Nick Fury, entendeu? Essa é a minha humilde opinião. Bem, nós não podemos deixar de citar aqui o Sentinela. Sentinela, assim, ele é um ponto-chave, digamos dessa forma. Por quê? Porque o filme gira em torno dele. E apesar de ele ser um personagem grandioso, assim, em sua complexidade, eu achei, e agora entra a minha única crítica que eu tenho sobre esse filme, tá? Que ele não tem tanta motivação de tristeza e de raiva quanto é a demonstrada. Por exemplo, esse filme ele se apegou muito a uma aversão, né, à depressão. E isso eu acho uma sacada genial, muito boa mesmo. Só que em nenhum momento ele diz que é exatamente isso a questão. Aí que entra o problema. Por quê? Porque quando nós paramos para pensar, o Sentry, que é o Sentinela, ele é simplesmente um personagem que tá ali, é triste, é fudido, vamos dizer assim, e não tá de bem com a vida. Por quê? O motivo? Não existe motivo. Ele simplesmente não tá de bem com a vida, ele tem raiva de tudo, tem raiva das pessoas, mas isso não é devidamente explicado. Por quê? Porque tem muitas tramas para desenvolver nesse filme. Isso é um problema? Não exatamente. É um erro de narrativa. Por quê? Porque você pode interpretar de várias formas que você quiser, não precisa de uma explicação propriamente dita para o personagem. No entanto, ter uma explicação nesse sentido seria legal demais. Por isso eu daria a nota 9, entendeu? Eu daria a nota 9 para 10. Só que aí, por isso, vai continuar 9. Por quê? Por causa desse desenvolvimento. Além disso, eu falei para vocês no começo do vídeo que o único motivo de eu também não dar 9, né, é por causa das poucas cenas de ação. Por que eu falo isso? Isso engloba justamente no motivo do Sentinela estar ali. Os dois são motivos conexos. Você pergunta por quê? Porque é o seguinte, no final do filme, que é onde acontece o ápice de toda a trama, né? O Sentinela, ele coloca todo mundo, digamos que na mente dele, né? E fica todo mundo preso ali na mente do vácuo, e o Sentinela tá ali, e ele precisa, né, fazer várias coisas, conversar com muita gente, se convencer do que não é. Enfim, eu acho que aquela cena final, mesmo que fosse uma cena de ação, uma batalha, alguma coisa nesse sentido, que a gente olhasse e falasse, nossa, não tem como eles ganhar, uma batalha mental, eu preferiria que colocassem aquilo, entendeu?
eu preferiria que colocassem aquilo e aí, posteriormente, adicionassem a última cena deles conversando com o Bob e tal, convencendo ele e meio que fazendo aquela luta contra a depressão. Por que eu falo isso? Porque quando você tem a última luta do filme, que é o Sentinela contra os Thunderbolts, acaba a luta, todo mundo desce de elevador, todo mundo fica puto com todo mundo, briga geral ali e tal, o pessoal começa a salvar o povo e aí Nova York inteira é engolida. Claro que eu acho que devia ter menção Homem-Aranha e tal, mas isso eu não levo como crítica. Por que eu não levo como crítica? Porque questão de orçamento e questão de direitos autorais, então nesse sentido eu não reclamo muito. A única coisa que eu tenho coragem e eu falo pra vocês que eu não gostei, eu já falei aqui, é sobre essa cena de ação. Porque apesar dela ser a última, nós ficamos com um gostinho de quero mais. E eu não queria ficar com esse gostinho de quero mais. Até porque nós sabemos que o próximo filme da Marvel é o Quarteto Fantástico. E eu não posso exigir muitas cenas de ação do Quarteto Fantástico. Eu tinha que exigir aqui. Então por isso eu digo que o filme ele é nota 9 por causa dessa falta de cena de ação. E junto a isso, a conexão do Sentinela, do Vácuo no caso, né, da motivação dele de ser um vilão durante o filme. É isso. Galera, espero que vocês tenham gostado da minha análise, tá? Se você tem dúvida de assistir o filme ou não, pode ir lá assistir. Vai pro cinema, assiste, gasta seu dinheiro. Te garanto que você vai gostar, entendeu? E é isso. Se você curtiu, deixa o like, se inscreve no canal, que isso me ajuda imensamente. Beleza? Então é isso. Valeu, até mais e fui!